Capítulo 3.1 As quantidades na química. A matéria é formada por átomos, e com exceção de alguns gases nobres, se combinam em formas mais estáveis como íons, metais e moléculas. Os átomos são muito pequenos e não é possível contá-los de forma direta. Para quantificá-los foi criada uma unidade que conta os átomos pela sua massa, utilizando em uma base mais conveniente, o mol, definida pelo número de Avogadro. Durante muito tempo, o mol foi estabelecido como a quantidade de substância de um sistema que contém o número de entidades elementares igual ao número de átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Esta antiga definição relacionava o número de unidades com a massa, enquanto a nova definição é apenas um número. As chaves que traduzem a massa, uma grandeza que se mede em uma balança, em número de mol são: a massa atômica para o caso de átomos isolados, a massa molar para moléculas, a massa fórmula para compostos iônicos. E para usar esta chave, é necessária a fechadura que encaixa a fórmula do composto. Por exemplo, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio e, conforme vimos anteriormente, os elementos químicos têm sua massa atômica estabelecida na tabela periódica. A figura mostra esta soma para a molécula de H2O. A massa de uma unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 na menos 24, a massa de um átomo de hidrogênio, um valor inadequado para trabalhar com balanças. 1 mol de unidades de massa atômica corresponde a 1 grama, logo 1 mol de moléculas de água tem a massa de 18,015 gramas. Desta forma fica estabelecida a relação entre a massa da molécula e a massa dos átomos que compõem a molécula da água. Problema exemplo. Qual é a massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4? Dados H igual a 1,01, O igual a 16,00, S igual a 32,06 unidades de massa atômica. Solução. Considerando o número de átomos presentes no H2SO4 e somando os pesos moleculares, resulta: massa molar H2SO4 igual a 2 vezes 1,01, mais 1 vezes 32,06, mais 4 vezes 16,00, igual a 98,08 unidades de massa atômica. No caso de sais, como o cloreto de sódio, NaCl, a fórmula expressa a relação entre as unidades de Na+ e Cl-. Para cada unidade de Na+ existe uma unidade de Cl-, já que não existem unidades moleculares de NaCl. 1 mol de NaCl é um retículo cristalino formado por 6,02 vezes 10 na 23 unidades de Na+ e 6,02 vezes 10 na 23 unidades de Cl- por mol de NaCl. A massa de 1 mol a soma das massas do sódio e do cloro, ou seja 23, Na, mais 35,5, Cl, igual a 58,5 gramas, mol. Em compostos sólidos que apresentam uma relação fixa entre os átomos, como o cloreto de sódio, NaCl e sílica, SiO2, mas não são formados por moléculas discretas, se usa o termo peso fórmula ao invés de massa molecular, embora muitos textos usem ambos os termos massa molecular e peso fórmula de forma indistinta. Ao invés de contar átomos, eles serão pesados e a massa será transformada em número de mols, com um grau de precisão estabelecido pela determinação da massa atômica daquele elemento na tabela periódica. Podemos expressar esta definição por uma fórmula. Uma terceira forma de abordar esta questão é considerando a transformação de unidades, considerando a massa molecular como uma forma de conversão de massa em número de mols. Para a água este valor é 18,015 gramas dividido por 1 mol, quando se quer transformar mol em massa, ou 1 mol dividido por 18,015 gramas, quando se quer transformar massa em número de mols. Veja o exemplo para encontrar o número de mols em 5 gramas de água. Se usa o fator de conversão, de tal forma que as unidades de massa se anulem, resultando na unidade de mol. Problema exemplo. Vamos determinar o número de mols contidos em 15 gramas, cerca de 1 colher de açúcar branco, a sacarose. Sabe-se que a fórmula da sacarose é C12H22O11. Use C igual a 12, O igual a 16,
H igual a uma unidade de massa atômica. Solução. O primeiro passo é determinar a massa molar da sacarose, multiplicando o número de cada átomo na fórmula pelo seu peso atômico e somando 12 vezes 12 mais 22 vezes 1 mais 11 vezes 16 igual a 342 unidades de massa atômica e para 1 mol igual a 342 gramas por mol. Para calcular o número de mol em 15 gramas, vamos dividir a massa pelo mol. Uma outra forma é o cálculo usando uma regra de 3, considerando a proporcionalidade entre massa e número de mols. Se um mol contém 342 gramas, calculamos a quantidade multiplicando 15 por 1 e dividimos por 342, chegando a 0,044 mol ou 44 milimols. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.